Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Desde já eu quero agradecer a você que já é inscrito aqui neste canal. Eu me chamo Socorrinho Rodrigues e hoje nós vamos falar de um tema que está ganhando aí interesse e notoriedade aí de muitas famílias brasileiras na educação de seus filhos, certo? Eu estou falando do homeschooling. Você já ouviu falar nessa prática? Você conhece essa prática na educação? Então vamos descobrir hoje e entender como funciona esse método de ensino, sobretudo aqui no Brasil, certo? A referência do tema eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a referência, o fonte, né, de onde é que eu estou tirando esse tema. Vou deixar na descrição do vídeo para que você possa localizar, certo? E tenha mais aprofundamento. Homeschooling. Como funciona o método de ensino domiciliar e quais os principais desafios no Brasil? Certo? Eu estou aqui com esse artigo científico, esse artigo acadêmico, e é dele que nós vamos falar hoje, certo? Bom, homeschooling, o que significa esse nome homeschooling? Significa ensino domiciliar, ensino em casa. E nós podemos nos recordar desse momento em que nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, né? Onde muitas famílias, onde muitas pessoas estão aí em casa com seus filhos, com suas filhas, não é? Fazendo aí, muitas vezes aí o papel de professor, né? Com seus filhos. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema hoje, certo? Bem, o homeschooling, como o nome já foi dito, ele significa ensino domiciliar, né? Um ensino que é feito em casa. Então, nós vamos conhecer hoje os principais desafios que tem esse ensino aqui no Brasil, aonde foi sua origem, quais são os países que adotam esse sistema de ensino, e aqui no Brasil, será que ele funciona também legalmente? Porque existem alguns países que ele funciona legalmente e em outros países ele ainda não funciona legalmente, certo? Então vamos conhecer aqui a sua origem, de onde foi que surgiu. Deixa eu passar aqui. Pronto. Vamos conhecer aqui a origem, né? De onde foi que surgiu. Vamos falar desse assunto aqui também um pouco no Brasil. Vamos conhecer aqui as famílias e a implantação aí do homeschooling como educação formal aqui do Brasil, certo? Bem, nós sabemos que o modelo da atual escola, ela é um objeto aí de críticas e questionamentos aí por parte de vários setores aí da vida social, certo? Então, diante disso, houve aí um aumento na modalidade aí de ensino homeschooling, que é a educação doméstica, que é uma educação que é feita em casa. E que mesmo sendo aí desconhecida aí em parte do país, atualmente ela chega aí em torno de 2.500 famílias que praticam a educação domiciliar, de acordo aí com dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Então, essa é uma prática de ensino aí, muito comum em mais de 63 países. E ela é feita aqui de modo discreto aqui no Brasil. No Brasil, há diversas famílias aí que optam pelo homeschooling. Então, esse método ele é caracterizado aí como uma intensiva educação aí dos filhos. É uma prática aí que supõe a formação aí letrada, né, que será ministrada aí pelos pais ou por especialistas, por eles escolhidos. Retomando aí aquilo que há muito tempo atrás era chamado de preceptoria, certo? Então, este assunto ele vem sendo discutido aí, inclusive tomando aí dimensões significativas, uma vez que existe aí um projeto que tramita na Câmara dos Deputados,
buscando regulamentar aí a situação dos países que pretendem educar ou que já estejam educando seus filhos em casa, certo? Então, existe atualmente uma associação chamada Associação Nacional de Educação Domiciliar, chamada ANED, a qual ela visa acrescentar aí um parágrafo, né? Ela visa fazer uma mudança no artigo 23 da LDB. Para quem não lembra o que é LDB, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro, né, de 96, que é a lei que rege aí a educação do nosso país. E aí existe esse artigo e tem uma possibilidade aí de oferta domiciliar, né, da educação básica e com rigorosa fiscalização do Estado. Bem, mas de onde foi que surgiu essa prática de ensino, né? O homeschooling, onde nós vamos conhecer um pouco sobre a origem dessa prática de ensino e que está ganhando, né, força aqui no Brasil. Com o surgimento aí do cristianismo e a evolução do catolicismo e a sua evolução, o catolicismo ele passou aí a dominar as relações políticas e econômicas aí na Idade Média. Então, algumas mudanças nas relações educativas tiveram aí influência da igreja, que passou aí a disputar espaço aí com a família, antes pertencente somente ao grupo familiar. Assim, a educação ela continuou aí a ser vinculada à religião, porém não mais às religiões domésticas, mas unicamente à religião católica romana, que fundou aí diversas instituições para o ensino canônico e mais tarde as universidades, cujo conhecimento aí também era regularizado pela mesma. Então, nos Estados Unidos, a educação doméstica, né, o ensino domiciliar, ele surge aí por razões pragmáticas, ou seja, pela falta de acesso à educação formal. Então, quem praticava essa modalidade eram geralmente escravos, que aprendiam aí clandestinamente, homens e mulheres de baixa renda, que faziam parte aí de programas educacionais por correspondência, e também diplomatas e missionários que se utilizavam aí, em sua maioria, de currículos por correspondências, né, uma vez que eles estavam aí afastados geograficamente das escolas de seu país. Então, a prática do homeschooling ela já acontece em países de diferentes continentes e estima-se que haja 63 países onde o homeschooling é legalmente permitido. Em alguns países, por exemplo, como Estados Unidos, Áustria, Bélgica, Canadá, Austrália, França, Noruega, Portugal, Rússia, Itália e Nova Zelândia, o ensino doméstico ele é legalizado. Em outros, proibido, como na Alemanha e na Suécia, onde é permitido, costuma-se exigir aí uma avaliação anual dos alunos, né, que recebem a educação domiciliar. Certo? Então, você vê a quantidade de países, né, onde essa prática de ensino é legalizada. Então, ela surge nos Estados Unidos, aí no século XVIII, em meados do século XX, na época aí colonial, na qual é presente até os dias atuais. Então, esse tipo de ensino, ele teria prevalecido aí na América do Norte até a década de 80. Ao final da década de 70, essa prática ainda não era regulamentada por lei, sendo que em 14 estados não era aí pronunciado acerca do homeschooling e em 21 estados as leis eram vagas, sem regulamentação ou proibição, sendo que apenas em 15 estados era citada diretamente a educação domiciliar. Aí nas décadas de 80 e 90, portanto, foram um momento aí de maior crescimento do movimento. Então, a prática do homeschooling aqui no Brasil, ela é uma prática que é espelhada aí no modo como ela é feita nos Estados Unidos, certo?
Agora vamos conhecer, falar um pouco. Nós já ouvimos aqui, já aprendemos aqui de onde, o que significa o homeschooling, aonde foi que ela surgiu, quais são os países, né, onde ela é regulamentada, onde é feita essa prática, onde os países que são proibidos, né? E agora nós vamos conhecer um pouco como é a atuação, como é essa prática de ensino aqui no Brasil, certo? Então vamos conhecer agora o homeschooling no Brasil. Bem, no Brasil, a educação é um direito previsto aí na Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Você sabe que o nosso país ele tem aí a Constituição que rege aí os direitos, né, de todo cidadão pertencente aqui a essa nação. Então, na Constituição, o que diz na Constituição? Que é dever de quem? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la aí ao salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso é o que consta na Constituição Federativa, né, do nosso país, Constituição de 88. Então, assim, quando essa prática do homeschooling ela é realizada, geralmente acontece em sigilo, pois a família ela pode sofrer uma perseguição aí do Estado, tendo em vista, né, que existe aí um artigo 6, título 3 da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Você se lembra que eu já falei o que significa, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que é a Lei número 9394/96, e que afirma que toda pessoa brasileira ela deve estar matriculada em uma escola de rede de ensino a partir dos 4 anos de idade. Então, por esse receio, né, da lei, é que há um movimento no Brasil que luta pela legalização aí do homeschooling e que ela tem tido aí o apoio da Câmara, né, dos deputados, e já tem aí uma associação foi criada uma associação que dá força a esse movimento, a criação desse movimento aqui no Brasil. Então, no caso, o que ele sugere? Ele sugere uma alteração na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Existe um projeto de lei, o número é o 3261/2005, que insere a possibilidade aí do homeschooling na LDB com o seguinte parágrafo. Então, a seguinte alteração ficaria assim: artigo 23, inciso 3, é facultado ao sistema de ensino admitir a educação básica domiciliar sob a responsabilidade dos pais ou tutores responsáveis pelos estudantes, observadas a articulação, a supervisão e a avaliação periódica da aprendizagem pelos órgãos próprios desses sistemas, nos termos das diretrizes gerais estabelecidas pela União e das respectivos locais de ensino, certo? Existem outras alterações que eu não vou ter como fazer aqui a leitura aqui na íntegra para vocês, mas eu vou deixar o artigo e vocês podem estar verificando essa alteração. Então, esse movimento sugere essa alteração, né, que possa permitir que essa prática possa ser feita aí sem esse receio, né, da questão da lei, da diretriz e base, que assegura que toda criança deve estar matriculada na escola. Então, infelizmente, aqui no Brasil, não há muito sucesso, né, como acontece aí nos Estados Unidos, devido à não regulamentação da prática, né, da educação domiciliar, apesar de haver aí essa associação, certo? Desse movimento aí que tem ganhado força e que busca aí
a legalização dessa prática aqui no Brasil, certo? Bem, agora vamos partir, conhecer, falar um pouco sobre quem são essas famílias e a implantação aí do homeschooling como educação aqui formal no Brasil. Bom, algumas características, né, quanto ao homeschooling aqui no Brasil são que há a possibilidade aí de que os pais ofereçam aí um ensino padronizado, acompanhado e selecionando aí os materiais de estudo, além de poderem escolher os profissionais que farão aí parte desse processo de ensino. Mas, por outro lado, existe aí na educação domiciliar que ela possibilita aí que os pais, né, possam propor outros meios de ensino para os seus filhos, como viagens, não é? Já que o aluno não terá que cumprir carga horária, disciplinas, atividades e notas, além de facilitar o aprendizado direto, pois o aluno aí pode aprender presencialmente, fora de temporada, sem ter que cumprir cronogramas exigidos pelas excursões aí escolares. Mas existe aí 2 fatores essenciais aí de destaque na qualidade da educação infanto-juvenil, que são específicos da educação domiciliar. O primeiro é o envolvimento aí dos pais no processo de ensino e aprendizagem dos filhos, já que a maioria das vezes, não é, essa modalidade ela é regida pelos próprios, sendo eles os professores que escolhem a metodologia, né, a estrutura das aulas e ficando como maiores responsáveis pela educação formal dos filhos. E o segundo fator é que a educação individualizada ou centralizada apenas na criança, né, facilita aí o ensino 1 a 1. Por ele ser um ensino individualizado, né, o conhecimento aprofundado aí que os pais possuem acerca de seus filhos facilita, né, as características e estilo de aprendizagem da criança. Esse é um dos fatores que os defensores, né, dessa prática de ensino defendem. São essas possibilidades, esses benefícios. O porém é que, segundo uma literatura aí dos Estados Unidos, ela constatou que as famílias homeschooling, né, nos Estados Unidos, como é a estrutura das famílias que adotam esse tipo de ensino nos Estados Unidos? São pessoas aí, na sua maioria, brancas, de classe média, protestantes, composta aí de pais casados, sendo as mães aí disponíveis em tempo integral, e pais provedores. E, em geral, são mais escolarizados que a média da população. Então, esse é o perfil aí, a característica aí das famílias, segundo essa literatura, né, feita aqui nos Estados Unidos. Mas existem outros que são desfavoráveis a essa prática de ensino, né, porque eles alegam que para a criança pode trazer alguns prejuízos em relação à saúde, né, da criança. Porque eles dizem que é na escola, né, que nas escolas regulares, né, que as crianças ficam mais expostas a doenças. Os defensores da escola pública argumentam que o cuidado excessivo prejudica o desenvolvimento aí de mecanismos de resistência na saúde das crianças. Quer dizer, um defende que é bom e o outro lado já diz que não é tão bom assim para o desenvolvimento desse indivíduo. Em relação aos resultados acadêmicos, os defensores da educação domiciliar alegam que o ensino em forma coletiva gera prejuízos ao desenvolvimento intelectual das crianças. E os defensores da escola pública defendem que a convivência coletiva ela estimula aí, o modo, né, o sentimento aí de se igualar, né, ao outro. Em relação aí à formação efetiva e comportamental, os argumentos a favor do ensino em casa
é de que no lar as crianças estão aí expostas ao desenvolvimento aí dos mais ternos sentimentos de reverência dos pais, do amor entre irmãos, né, e demais parentes, e ao contrário, tais sentimentos se perdem aí na escola pública. Então existe aí, né, os pós e os contras, os que defendem e os que apoiam essa prática de ensino. Porque alguns pais, eles reclamam aí das condições das escolas públicas em geral, né, e da ausência de preparo aí cognitivo dos estudantes das escolas da rede privada, e também menciona resultados insatisfatórios dos estudantes brasileiros nos últimos exames internacionais. Então essa aqui também seria uma das queixas relacionada dos pais que defendem a prática do homeschooling, né, na vida dos seus filhos. Tanto, existem famílias que educam os seus filhos em casa no Brasil, protegidos a isso em liminares a serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o principal argumento aí em defesa do homeschooling é que a liberdade de escolha dos pais e o seu direito de definir o melhor meio de educar seus filhos como acham aí apropriados, certo? Então, eu espero que você tenha entendido sobre esse tema, né, do homeschooling, do ensino domiciliar, que você tenha entendido aí sobre a sua origem, né, como é essa prática aqui no Brasil. Ela ainda não está legalizada, a prática do homeschooling aqui no Brasil. Algumas famílias que praticam, que fazem essa prática, né, segundo aqui o texto, né, das autoras, elas fazem isso sobre uma liminar de uma lei, né, sobre uma liminar aí que ainda está protegidas aí pelo Supremo Tribunal Federal. Mas que eles estão se mobilizando aí para que esse movimento realmente venha a ser legalizado aqui no país, assim como em outros países. Já estão legalizados, certo? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários. Se você tiver alguma pergunta, coloca nos comentários, certo? E desde já, marca a presença aqui na aula. Deixa aqui o seu like, assim, né? Para marcar a presença aqui na aula, certo? Deixa lá seu comentário, tá bem? E então, é isso. Espero que você tenha entendido. E até a próxima com um novo tema.